Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer aqui basicamente uma carteira que é recomendada ali pela Insider, que está dentro da corretora de valores da Clear e que todo mundo pode ter acesso. Eu apenas vou trazer aqui de uma forma informativa para que nós tenhamos noção do que os especialistas estão falando sobre as carteiras de investimento e quais as empresas que eles estão recomendando. Bora pro vídeo! Bem, eu já vou começar aqui na tela de disclaimer da Clear, que basicamente ela está falando que tudo que está aqui foi elaborado pela Insider. No entanto, isso não constitui uma forma de você entender que isso é uma recomendação de compra ou de venda e que tudo isso deve ser feito exclusivamente com base numa estratégia financeira que deve ser realizada pelo próprio cliente e amparado por profissionais ou empresas habilitadas. Então, indo direto ali para a carteira, vou trazer aqui para vocês que essa foi uma carteira montada pelos analistas Matheus Nascimento e Eduardo Raal. E basicamente, para esse mês de outubro, os especialistas eles fizeram uma troca na empresa. Houve a saída da BB Seguridade para a entrada do Banco Itaú. Não só isso, claro, houve ali algumas outras alterações nos meses passados. No entanto, eu vou trazer da carteira de setembro para a mudança de outubro e qual o racional por detrás de tudo isso. E eles dizem aqui que o objetivo dessa carteira, basicamente, é trazer ativos geradores de renda. Ativos geradores de renda podem ser tanto fundos imobiliários quanto ações. E aqui eles dizem que podem ser empresas que são ou deverão se tornar, nos próximos 12 meses pelo menos, boas pagadoras de dividendos. Então, vamos a elas. O que é o interessante aqui nesta carteira? Que ela deve ser acompanhada mensalmente, que, claro, eles fazem algumas alterações na carteira. Aqui ela coloca um pouco sobre o que são os dividendos antes de entrar especificamente na carteira, dizendo e trazendo qual o maior erro dos investidores, que é apenas olhar para dividendo passado. Por que isso é importante? Porque dividendo passado não é uma garantia de dividendo futuro. Claro, olhando para algumas empresas que estão em setores mais cíclicos. Imagina, se a Petrobras ela continuar pagando esses 50% que ela está pagando, em 2 anos a gente recupera o nosso investimento. É algo extremamente fora do comum. Então, aquele que estava posicionado na empresa antes de tudo isso acontecer, considerando ainda o seu preço de compra, pode estar com um dividendo ou um coste assim monumental. No entanto, isso é uma técnica de investimento que demora um pouco para a gente começar a entender e interpretar como que deve ser feita a compra de ações e fundos imobiliários. Depois de passar por essa avaliação aqui, eles trataram alguma coisa sobre o cenário macroeconômico, falando basicamente da guerra na Ucrânia, algumas incertezas com a economia da China, porque o PIB lá parece que está diminuindo ou foi revisado para baixo. Então, na verdade, a gente tem aqui que o crescimento da China, que é uma das maiores economias do mundo, ela está desacelerando. Então, é um pouco preocupante, especialmente, mais uma vez é interessante a gente falar, para a Vale, que é uma exportadora de commodities, assim como outras também empresas grandes na nossa bolsa de valores, mas ela uma das principais. Além disso, nós temos aqui o aumento do dólar, ou seja, a moeda ela acaba se tornando mais forte e, consequentemente, ela atrai o capital que, ao invés de ser destinado para a bolsa de valores, seja a brasileira ou de qualquer outro lugar no mundo, atrai o dinheiro para a renda fixa americana, que é uma moeda forte e que acaba sendo até muito segura para os investidores, e eles acabam optando por deixar o dinheiro deles lá. Seguindo um pouco aqui, ainda a gente fala da nossa economia, da economia doméstica, que fala aqui da finalização da alta de juros. No entanto, nesse ponto, eu acho interessante eu trazer algumas coisas aqui para você, e aí eu quero trazer o seguinte. A alta de juros, claro, no Brasil, ela deu uma estagnada. Por quê? Porque houve algumas questões eleitoreiras ali, especialmente a diminuição da gasolina, o corte de ICMS em alguns estados, enfim, houve ali uma quantidade grande de impostos que foram cortados e alguns incentivos que foram dados. Só que se nós olharmos para a economia como um todo, ou seja, olharmos para o mundo e percebemos que outras economias estão, por exemplo, dizendo que vão aumentar o preço do petróleo. Outras economias estão dizendo, olha, nós vamos enxugar um pouco aqui nessa economia, vamos consumir menos. Tudo isso faz com que a nossa economia também possa desacelerar e que a alta de juros possa vir também.
A geração de empregos, por mais que seja um dado extremamente favorável para a gente, a quantidade de pessoas empregadas é ótimo, porque isso gera economia, gera imposto e tudo mais. No entanto, é um fator complicado para conter a inflação, porque eles querem tirar dinheiro da economia e mais pessoas entrando na economia, girando dinheiro, acabam fazendo com que a inflação fique um pouco difícil de controlar. E ainda, se nós considerarmos que não estamos sozinhos no mundo e que todo o resto do mundo está subindo juros, menos o Brasil, e considerando que boa parte das receitas de empresas fortes que nós temos, elas são focadas no dólar ou em moedas estrangeiras, eu acredito que no futuro nós ainda devemos experimentar uma alta de juros de 0,25 ou talvez mais 0,5%. Eu acredito que talvez ali no final do ano, dezembro, ou talvez no comecinho do próximo ano, a gente deve experimentar uma alta de juros um pouquinho leve ainda, só para a gente conseguir conter a inflação de uma forma geral. E eu acredito que é isso que o Banco Central deve estar de olho, esperar um pouco essas questões eleitoreiras elas baixarem, para que a gente tenha uma real noção de quanto que os valores eles vão repercutir na conta do consumidor, que é a ponta final. Seguindo aqui um pouquinho, no portfólio sugerido, basicamente eles falam o seguinte: o Itaú ele entrou para a saída da Banco do Brasil Seguridades, que é a famosa BB Seguridades, por conta de ser o maior banco da América Latina, e ele quer minimizar a volatilidade por conta de um cenário conturbado por conta das nossas eleições. Ou seja, o Banco do Brasil, seja a sua parte bancária como a de seguridade, ela tem assim o controle estatal, ela tem ali a mão do governo, e isso acaba gerando volatilidade para a carteira, e eles não querem esse tipo de volatilidade na carteira Clear. Eu acho até uma questão interessante, no entanto, eles ressaltam aqui que, apesar do ativo ele ser bastante sensível às questões governamentais, ela não deixa de ser uma empresa interessante para se manter no portfólio. Por quê? Porque ela tem excelentes balanços e ela vem pagando ótimos dividendos durante os últimos anos, especialmente nesses últimos anos ela tem mostrado a força ali do Banco do Brasil e especialmente ali no braço Seguridade, tem se mostrado sim interessante para o investidor ter algum pezinho ali dessa ação na carteira. Então, indo direto para a carteira deles, para mostrar como um todo aqui, como ela está dividida, eu particularmente não gostei dessa alteração que eles fizeram. Os fundos imobiliários, eles se mantiveram aqui os mesmos que ela sempre manteve. KNRI, XP Malls, enfim, nós vamos tratar um pouquinho deles ali à frente. No entanto, o que eu não gostei, e eu queria deixar extremamente claro, é que, claro, Itaú é um banco extremamente forte. No entanto, associar isso com Itaúsa, você vai falar, tá bom, André, não são a mesma coisa. A gente sabe que a Itaúsa está crescendo, está diversificando o portfólio dela, está colocando empresas fortes ali dentro para que a gente consiga se desvincular da receita total que é a Itaú. No entanto, a gente sabe que quase que 90% da empresa ainda é Itaú. Então, se o Itaú ele já faz parte do portfólio, por que colocar Itaúsa se a maioria da receita ainda está lá dentro? Se nós formos considerar o preço, claro, de quando eles fizeram essa recomendação de 9,73 e olharmos para o preço de hoje, que já está ali na casa dos seus 10,15, 10,12, claro, houve ali uma valorização, não tão expressiva, mas houve, e aí pode sim ter um ganho de capital, basicamente aqui, e eles colocam como preço justo para essa ação um valor ainda de R$13, então tem bastante chão para caminhar, diferente também do Itaú, porque aqui nós temos uma margem bem menor para crescimento e a margem de preço justo para eles. Agora, o que eu gostei bastante aqui nessa recomendação foi colocar a NBR, que é uma empresa do setor elétrico, junto com a Transmissão Paulista. Por que eu gostei muito dessa ideia? Primeiro, porque a EDP está em todos os campos, basicamente, do setor elétrico, que são a geração de energia, a transmissão de energia e a distribuição de energia. Estando em todos esses segmentos, eu acho muito legal você estar ali exposto a todo esse ramo do setor elétrico, por conta de uma resiliência do setor, por conta de bons dividendos que o setor paga, e tem uma questão estatutária na EDP que também deve ser muito lembrada, que eles disseram que mínimo do ano que eles vão pagar de dividendos é R$1. Mas isso aqui é o mínimo.
Se nós pegarmos todo o histórico deles, eles estão pagando mais do que esse R$ 1 e estão pagando inclusive mais do que 10% de dividendo, considerando ainda este preço. E se formos pegar, claro, o preço teto que eles estão sugerindo aqui está na casa dos seus R$ 31,50. Então tem bastante coisa. E da ISA, que eu acho que é muito interessante também, é que é uma empresa de transmissão focada aqui no Sudeste, especialmente em São Paulo, que é onde ela tem a maior concentração, e que ela está fazendo o desenvolvimento de bastante tecnologias na parte de transmissão, de baterias e tudo mais, e ela vai pagar um bom dividendo, talvez não nesse ano, mas no próximo e nos seguintes, em conta das novas licitações que ela está ganhando, e também por conta de alguns contratos ali que ela está tendo uma questão de reajuste com o RBSE e também a questão das RAPs dela, que são reajustadas todo ano pelo IPCA. Então nós temos aqui uma proteção inflacionária e nós temos aqui um dos setores que, para mim, é um dos melhores do setor elétrico, que é a transmissão, por conta das suas margens altas, por conta de uma questão operacional não tão complexa, e isso traz para o investidor, especialmente para o iniciante, uma segurança e uma previsibilidade de rendimentos. A Telefônica Vivo, que eu acho muito interessante, é uma das líderes do setor, tem toda a questão do 5G, tem toda uma questão de telefonia móvel, que ela é uma das líderes também, ela tem um market share, ou seja, uma fatia do mercado bastante grande no ramo dela, e nós temos aqui o que os Barces gostam bastante, que são contas que se nós não pagarmos, eles basicamente cortam. Então assim, tem a internet da sua casa, tem ali os dados móveis do seu celular. Se você não pagar, quando chegar a fatura, eles vão lá e cortam. Então, por mais que seja uma empresa que o valor da conta é pouco, mas se considerarmos que todas as pessoas que nós conhecemos usam Vivo, ou pelo menos as pessoas que eu conheço aqui usam Vivo, é uma receita extremamente recorrente e que, claro, a empresa só se beneficia por conta da disponibilidade ou da disponibilização do seu serviço de internet e pela manutenção das redes, o que muito se assemelha, claro, à questão de transmissão de energia com as suas devidas ponderações para cada um dos setores. No entanto, eu acho bastante parecidos. O que me surpreendeu é a manutenção da Bradespar. Bradespar basicamente é uma holding, ou seja, uma empresa que ela abre um guarda-chuva e permite que empresas fiquem debaixo desse guarda-chuva, ela comprando ali uma participação acionária, seja para realizar o controle ou para fazer uma participação nesta empresa. A Bradespar, basicamente, ela aposta numa tese que é de pouca e boa empresa, que basicamente a única que ela tem no portfólio é a Vale do Rio Doce. Nós sabemos que é uma empresa de mineração, que basicamente é a maior que nós temos, é um dos orgulhos aqui do Brasil, inclusive, mas o que me surpreendeu é manter esta empresa com todo o cenário econômico chinês. Por quê? Mais uma vez, como eu disse no começo desse vídeo, a China ela tem o seu PIB reduzido, ou pelo menos as perspectivas dele foram reduzidas, então a China ela não deve crescer tanto. A China é uma das maiores consumidoras de metais, especialmente aqui dos metais da Vale. E claro, eu sei que a Vale não tem apenas ali o ferro para exportar. Eu sei que ela tem o níquel, eu sei que ela tem alguns outros metais que também estão ali no seu mix de produtos. No entanto, o minério de ferro é o seu principal. E se nós considerarmos que a China ela está reduzindo estímulos para a construção civil, claro, gradualmente, não vai ser uma coisa assim que vai surgir do nada, uma redução drástica que vai cair a produção e a distribuição de metais da Vale, mas isso está ocorrendo. E nós também já vimos algumas cidades fantasmas lá na China, tiveram que demolir aqueles prédios, houve também a questão da Evergrande, que é basicamente uma incorporadora de lá, que teve alguns problemas e que o governo chinês acabou salvando. Se formos considerar tudo isso, manter aqui a Vale, ou indiretamente a Vale por meio da Bradespar, eu não gostei muito desse movimento. Claro, eu estou aqui dando a minha opinião como um investidor e também como alguém que gosta de estudar o mercado de ações e todo o cenário macroeconômico para poder falar isso aqui. Então, claro, se você entender que isso daqui é uma recomendação interessante para você estar exposto a uma commodity, é bastante legal, porque a commodity, você entender como é que ela oscila, como é que ela
funciona no mercado de valores e qual a repercussão para as ações que você tem, seja da Vale ou da Bradespar, eu acho legal. Agora, se você tem um perfil mais conservador, que não gosta de ver o seu patrimônio flutuando, eu acho bastante interessante que você tome cuidado com empresas ligadas a commodity. Especialmente aqui a Bradespar, com toda essa questão macroeconômica, eu não gostei muito da recomendação. No entanto, claro, é uma forma de os especialistas trazerem aqui uma exposição que pode ser interessante para sua carteira. Seguindo um pouco, aqui eles trazem basicamente a distribuição da carteira e como que ela está alocada com os percentuais. Aqui. Se vocês quiserem, vocês podem aqui pausar o vídeo para terem uma noção exata de quanto que eles estão dividindo a carteira. Aqui também questão de quanto que eles têm de ações e quanto que tem de fundos imobiliários. E nós vamos seguir aqui com a análise da carteira. Aqui eles colocam basicamente como que foi a rentabilidade da carteira durante todos esses meses e aqui a gente tem qual que foi o resultado anual comparado, claro, com alguns índices. Quais são? O IBOV, que basicamente é uma cesta aqui de ações, e o IFIX, que é uma cesta de fundos imobiliários. Nós tivemos aqui, então, uma média bastante interessante da carteira. Ela conseguiu se comportar favoravelmente aqui para o investidor, dando um saldo de quase 8%. E se nós formos perceber o porquê que isso daqui se manteve, muito por conta dos fundos imobiliários, que durante o tempo eles vieram apanhando um pouco, no entanto eles são uma forma de investimento que mantém bastante valor pela pouca volatilidade, mas também é uma volatilidade que não deixa cair tanto, assim como não deixa subir tanto. Então, diferente das ações, tem uma volatilidade menor, os fundos imobiliários eles não têm essa volatilidade, mas também não vão te deixar de um dia para o outro milionários por conta de uma ação acabar subindo inúmeros por cento. E seguindo mais um pouquinho aqui, que eu acho interessante a gente tratar do porquê que eles mantiveram alguns fundos imobiliários, especialmente o KNRI. Então, ele coloca aqui que é um fundo imobiliário com 21 propriedades de elevado padrão construtivo e bem localizadas. Ele diz que são 12 edifícios comerciais, 9 centros logísticos e estão localizados todos ali em 3 estados, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, que são um dos principais. Ele coloca aqui que basicamente nós temos um ágio quando a gente compra esse fundo, ou seja, se formos considerar o P sobre o VP, que basicamente é o preço da ação, o preço da cota que a gente paga sobre o valor patrimonial dele, a gente normalmente paga alguma coisa em torno de 15% a mais pelo valor que ele deveria valer. Então, basicamente é o seguinte, se você está negociando uma propriedade a R$100 e alguém te oferece 115, claro, você vai vender porque está com um ágio, está com um preço maior do que aquele que você estava pedindo. E basicamente é essa a forma que o KNRI está negociando. É um fundo da Quineia, ou seja, o fundo que por trás dele nós temos o Itaú, e eu acho bastante interessante, porque é um fundo bem gerido, com bastante patrimônio lá dentro. Ele já tem um histórico de basicamente 12 anos, porque aqui ele foi criado em 2010, então é um fundo bastante defensivo, mas que consequentemente também não paga tantos rendimentos, não paga um rendimento tão alto quanto alguns outros fundos imobiliários. Eu particularmente não gosto muito dele, mas se formos considerar uma carteira de investimento para iniciantes, uma carteira de investimento mais segura, o KNRI faz sim uma boa frente para tudo isso. Seguindo um pouco, nós temos ainda o XP Malls, basicamente é um fundo de shoppings gerido aqui pela XP, e eu acho extremamente interessante a estratégia de fundos imobiliários que têm os shoppings ali no seu portfólio. Por quê? Porque nós ainda consideramos os shoppings como locais bastante seguros, que eles não servem só para compra, mas também para entretenimento, por conta de tudo isso aqui, cinema, restaurantes e, enfim, tantas outras coisas que os shoppings eles fornecem para a gente. E se formos considerar que ainda são basicamente 13 shoppings que esse fundo tem aqui, que basicamente também são 15 mil metros quadrados de ABL. ABL significa área bruta locável. Então, nós temos tudo isso aqui para alocar e ainda está distribuído em 6 estados. Nós temos aqui o que o pessoal dos fundos imobiliários gosta muito, que é uma localização muito boa, com inquilinos bastante diferenciados e uma presença em diversos estados, ou seja, não estou vinculado apenas ao que acontece em São Paulo, no Rio, em Brasília, no Amazonas, enfim, qualquer desses lugares. Enfim, basicamente é essa a carteira que a Clear trouxe para outubro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui e quer mais conteúdos a respeito da carteira, desses comentários que eu trago sobre as ações, sobre os fundos imobiliários, considere se inscrever aqui no canal e não esqueça o seu like nesse vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!